somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Momento empreendedor. Conheça um pouco da história da Cereco, uma empresa sustentável e pensada na sustentabilidade. A GER promove discussão responsável sobre os mananciais em nossa cidade. Aberta as inscrições para o Qualificar Erechim Mais Empregos, que promove cursos de qualificação gratuitos. E a URI Erechim e a Randon Triel HT lançam um projeto de formação cidadã. A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dá início à retomada dos cursos de qualificação gratuitos ofertados pelo Poder Público. A iniciativa se dá através do programa Qualificar Erechim Mais Empregos e é voltada a pessoas da comunidade que estejam em busca de qualificação e recolocação profissional no mercado e que sejam residentes no município de Erechim. Acompanhe. Secretário, nessa segunda-feira, então, iniciam as inscrições para quem quer buscar uma qualificação profissional. Como é que está a procura? Olá, Sandra. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente poder fazer essa divulgação desse tão importante projeto, que é o Qualificar Erechim Mais Emprego. Nós estamos abrindo no dia de hoje, no dia 21, as inscrições. E ela vai até o dia 30/6. Então, são 10 dias úteis que a gente colocou para que as pessoas venham e façam a sua inscrição. É um curso bastante importante. Nós vamos abrir aí mais, em torno de 200 vagas nesta primeira edição. Teremos a segunda edição logo em seguida também, mas nesta primeira 200 vagas, em torno aí de 20 turmas aproximadamente. E as pessoas que vão buscar essa qualificação, quais são os cursos que estão sendo oferecidos? Nós temos hoje os cursos de soldagem, então diversas áreas dentro da soldagem, soldagem MIG, soldagem TIG e outras, a parte de CNC, a parte da área da construção civil, de assentamento também, cerâmico. Nós temos também o mais forte, parte do metal mecânico, parte da construção civil e vestuário. A gente sabe que as pessoas, quando buscam uma qualificação, buscam porque precisam de um emprego. E após essa etapa, será oferecido uma oportunidade? As empresas terão um cadastro para buscar esses profissionais? Isso talvez seja o mais importante. O sucesso dessa qualificação, através desse projeto que é o Qualificar Erechim Mais Emprego, ela vai se dar não somente pela qualificação das pessoas, mas mais ainda por o encaminhamento no mercado de trabalho. E a gente tem que salientar algo tão importante que esses cursos vieram da classe empresarial, era um pedido da classe empresarial. Eles são cirúrgicos, eles são dentro do que o mercado hoje necessita. Então, tenha certeza, você que está procurando uma atividade, você que está desempregado, ou até mesmo você que está empregado, que procura uma qualificação, venha fazer esse curso. Ele é gratuito, ele é um projeto do município, da Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e também em parceria com as empresas que necessitam dessa mão de obra qualificada. Então, provavelmente, as pessoas que desenvolverem esse curso certamente serão encaminhadas para o mercado de trabalho. Então, não esqueçam que nesse é um momento importante, é um momento que nós estamos fazendo essas inscrições. Temos umas vagas limitadas nessa primeira edição e é importante que as pessoas não deixem para a última hora, que venham aqui no Centro Cultural 25 de Julho. A gente resolveu fazer aqui
pandemia, as inscrições devido às acomodações, devido à questão da pandemia. E aqui as pessoas vão estar abrigadas também com a qualidade de espaço para poder fazer a sua inscrição. Nessa primeira etapa, serão oferecidos estes cursos que estão em destaque no folder. Outros cursos em outras áreas, é possível também estar sendo fornecido na segunda etapa? Esses cursos desta primeira edição, eles vão ser ministrados pelo Senai. A nossa segunda edição, que ela começa logo em seguida a esse, assim que darmos início nesses primeiros cursos, nós já vamos estar desenvolvendo a segunda edição, uma parceria com o Instituto Federal, também em áreas específicas solicitadas pela classe empresarial. Nós temos nos reunido com o RH das empresas e eles têm nos solicitado. Nós não podemos errar, é dinheiro público, nós queremos fazer com que esses cursos sejam verdadeiramente aonde o mercado, aonde as empresas realmente necessitam. E aí sim, a gente poder diminuir esse déficit de mão de obra qualificada que as empresas têm, e certamente isso vai vir em benefício da nossa cidade, das empresas, consequentemente da qualidade de vida das nossas pessoas, aí, que pode melhorar através desses cursos. Secretário, obrigada por nos atender e sucesso, e que as pessoas realmente busquem essa qualificação gratuita, que é uma oportunidade gigante para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho. Verdade, Sandra. A gente tem procurado fazer, através da nossa secretaria, esses projetos continuados, né? Hoje, qualificação, mas na sequência, a inserção no mercado de trabalho. Tenho certeza que essa continuidade e essa parceria, Prefeitura, Senai, classe empresarial, ela vai ter um sucesso. A Cereco surgiu no mercado para proporcionar reflexões sobre a forma como podemos contribuir para um planeta mais sustentável através de ações e produtos que gerem sustentabilidade. Conheça um pouco mais sobre esta empresa com a gestora Emanuele Ariane Krebs. Pensar em atitudes que podem promover um cuidado essencial com a biodiversidade, com a ecologia, com as nossas nascentes. Assim surgiu a Cereco. E para falar um pouquinho desta empresa que vem aí com um portfólio já de produtos bem variados, nós convidamos a Emanuele Krebs, que é a proprietária da empresa, e justamente ela é que elabora todos os produtos. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Me fala como surgiu a Cereco, por que pensar numa empresa desse estilo? Então a Cereco, ela faz parte da minha história, elas andam lado a lado, porque eu sempre fui de cuidar do meio ambiente, enfim, meus avós moram no interior aqui de Erechim. Sim. Então eu sempre pensei em cuidado com a natureza, fiz biologia, ciências biológicas de licenciatura, então sou formada. E aí o meu sentimento de cuidado com o meio ambiente cresceu muito. E aí, o ano passado, em meio à pandemia, eu fiquei muito feliz quando a natureza se regenerou em meio à pandemia, porque a gente deu uma estagnada. Então alguns animais apareceram, enfim. E o nível de poluição diminuiu um pouco também. Então, pensando nesse meu desejo de cuidar do meio ambiente, atrelado a um projeto de sustentabilidade que eu desenvolvi na escola onde eu trabalhava em 2019, surgiu a ideia da Cereco. Então, somos seres humanos, somos seres humanos, e por que não ser seres ecológicos, que pensam no meio ambiente? Então, a Cereco surgiu bem com esse intuito de proporcionar reflexões e produtos para o meio ambiente, para pessoas que se preocupam com o meio ambiente, né? Com a natureza. Isso aí. E se a gente fizer em casa mesmo, uma tarefa simples, de pegar um papel e anotar tudo que a gente utiliza durante o dia, a gente vai ver quanta coisa poderia ser substituída sem poluir o meio ambiente. A começar pelas sacolas que vêm de mercado. Muitas vezes elas chegam em casa e a gente descarta no lixo. Exato. E a gente tá no mundo globalizado que tudo é feito de plástico. Tudo. Absolutamente tudo que a gente tem, ele vem do plástico. E por que não a gente substituir algumas coisas que são possíveis para diminuir isso? A gente sabe que o nível de poluição, principalmente dos oceanos, ele tá muito grande. Esse plástico, ele vai se quebrando em micropartículas e se forma um microplástico. Então, peixes se alimentam, aves, e que vai influenciar na nossa alimentação, porque se a gente come peixe, tem resíduo ali. Então, por que não substituir pequenas coisas que é possível? A sacola plástica mesmo. Às vezes a gente vai descartar
no lixo, mas por que não colocar então numa caixa, num jornal, que também vai ser descartado, mas a gente pode reduzir. Inclusive, tem a maioria das capitais do Brasil, elas têm leis que não disponibilizam sacolas plásticas nos mercados. As pessoas têm que pagar, então elas já estão habituadas a levar a sua ecobag, e aí se esquecer o ecobag, por exemplo, tu tem que pagar, sei lá, 13 centavos, por exemplo, para poder receber a sacolinha plástica, porque querendo ou não, quantas vezes a gente vai no mercado? Quantas sacolas plásticas a gente utiliza? Ou a gente pega, por exemplo, uma fruta, coloca dentro de uma sacola plástica e aí coloca dentro de outra sacola plástica. Será que, mesmo que a gente não vá utilizar, por exemplo, o kit hortifruti da Cereco, será que a gente não precisa, por exemplo, o mamão? A gente não vai comer a casca do mamão ali, ou a banana. Precisa colocar numa sacolinha plástica? Ser embalado nessa sacola para depois na outra? Então, são pequenas coisas que a gente, às vezes, não para pensar e que a gente fala, né? É só mais uma sacola, ou é só mais um copo. Mas a gente é 7 bilhões de pessoas, né? Então, é verdade. De um em um. Enche, né? O aproveitamento também, aqui vocês estão vendo, é uma cápsula de café. Ela foi reaproveitada com uma plantinha. Também é uma forma da gente estar evitando que essa cápsula de café vá para o meio ambiente. Sim. Tem empresas de cápsula de café que já recolhem as cápsulas, mas tem empresas que ainda não, e infelizmente a que a gente utiliza na nossa casa, eles não recolhem as cápsulas. E desde a primeira vez que a gente começou a usar as cápsulas de café, eu comecei a guardar. Eu disse, eu vou dar alguma função para essas cápsulas, porque não pode, né? A gente às vezes usa 2 cápsulas para fazer um café. Então a gente começou a guardar. E a lembrança de quem compra os nossos produtos é uma suculenta plantada na cápsula de café. Então a gente também recolhe cápsulas de café. Sim. Então tem pessoas que durante o mês trazem uma quantidade de cápsula de café e a gente entrega suculentas de volta para a pessoa. Então ela deve estar com a casa cheia de suculenta, por exemplo, para dar uma função, uma utilidade para não ir para o meio ambiente. Com certeza. E a gente, principalmente no verão, acaba tomando cerveja, refrigerante, sucos. E às vezes o canudo, ele é desperdiçado no meio ambiente. Vocês também produzem... Canudo. O canudo, que é Isso. um canudo, vamos mostrar aqui. De aço inoxidável. Ele é um canudo que dá para ser reutilizado inúmeras vezes e é uma boa opção também até para presentear, né? Ele é bonito. Ele é bonito. E o kit canudo vem no reto, curvo. Ele é bem bacana. E a gente utiliza, a gente sabe que na praia, é mais comum na praia, a gente não mora na praia, mas até saiu uma lei aqui em Erechim, né? Proibindo o uso de canudos. Isso aí. Enfim, então a gente tem a possibilidade de levar o seu canudo, eu levo o meu canudo para tudo que é lado. Então se eu vou num bar ou num restaurante antes da pandemia, eu já tinha o meu canudo junto, então eu não utilizo esse canudo, porque ele também é um plástico e que vai ser utilizado uma vez. É a mesma coisa que tu falou para quando a gente bebe, tem os copos. A gente tem os copos reutilizáveis de silicone. Sim. Então, vamos numa festa de aniversário, nós na biologia, a gente sempre fazia muito isso. Se a gente fazia alguma janta, algum almoço de turma, a gente não levava copos plásticos, cada um levava o seu copo. Então, é uma maneira que a gente evita de usar, porque às vezes, pega um copo, não sei onde eu coloquei, qual que é o meu, qual que não é, perde e pega mais um, e aí vai indo, né? Nos aniversários infantis, principalmente, acontece isso. Então, tenha opções de usar copos de silicone ou as pessoas levarem o seu próprio copo, que é mais prático em relação ao meio ambiente, né? Outro produto que é uma característica e nos remete muito à nossa infância, que se utilizava muito essa bucha aqui para banho, para até lavar louça. Enfim, ela era muito utilizada. Meu pai, por exemplo, plantava isso aqui para a gente poder ter com o que lavar louça e usava no banho, porque nós tivemos uma infância muito raiz no interior, que é brincar, então a gente voltava para casa imundo. Só a bucha que resolvia o problema. Sim. Ela está disponível também para venda é uma ótima opção. Está disponível para venda, ela é uma ótima opção. A gente tem ela, e nós mesmos cultivamos, então, eu moro em apartamento aqui em Erechim, na cidade, mas a minha avó mora no interior. Então, o papel semente, enfim, a bucha vegetal, ela é cultivada por nós e ela está disponível para venda.
Esse papel semente, tem semente aqui dentro? Tem semente aí dentro. Olha só, um papelzinho. É um papel, a gente guardou um monte de papel, enfim, desde a faculdade a gente acumula papéis, né? E aí a minha Dinda também tem um escritório, então eu pego o papel dela e eu faço, inclusive na página da Sereco eu ensino a fazer o papel reciclado. E a gente acrescenta semente para as pessoas não virar lixo, vai virar uma plantinha, então o papel do recado da... E tu falaste antes de ir no mercado, também tem a Eco Bag, que a gente pode, ela é bonita e ela pode sair para ir no mercado, Sim. se precisar passar em outro lugar, tá aqui o teu produto sem machucar, sem estragar tuas frutas muitas vezes. Exato, e a gente pode utilizar no mercado, para ir para a piscina, na praia, ela tem várias utilidades, não só ir no mercado. Então, dentre todas essas possibilidades, esse é um tamanho pequeno, mas a gente tem mais opções de carimbo. Agora a gente está desenvolvendo um novo produto, né, para carimbar, enfim, a Eco Bag, mas também é um jeito que a gente pode diminuir o uso de plástico. Com todas essas atitudes aqui, a gente consegue e vai conseguir reduzir os impactos causados na natureza? A gente diminui a quantidade de plástico que a gente está utilizando, né? E a gente fala bastante até nessa questão de reduzir, reciclar, reaproveitar. Então, se a gente não consegue, por exemplo, parar de utilizar a esponja de lavar louça, por exemplo, né? Porque é hábitos, enfim. Mas eu consigo reduzir a sacolinha lá no mercado, a gente já vai estar fazendo um bem enorme para o planeta. Porque se é a mesma coisa, não é só mais uma sacola, são várias sacolas. Então, é menos uma sacola, é menos um canudo, é menos... E que a gente sabe que, olha o stop que a gente deu ano passado na pandemia. Sim. A natureza já veio se regenerando. Então, a gente está numa situação bem complicada de mudança climática global, que já vem de um tempo, né? Não é de agora. Ele está famoso agora, mas já vem de anos sendo não é falado. recente, Não né? é recente. Então, cada atitude que a gente pode fazer juntos já é alguma coisa, né? Isso, e esse mês de junho é um mês que a gente está falando bastante sobre o meio ambiente, porque é um mês dedicado a meio ambiente, a de repente plantar uma arvorezinha lá no espacinho que tem. São todas ações que vêm para a nossa melhoria, nossa qualidade de vida. Tu falaste aí na questão desse período em que reduziu-se a emissão de gases, porque os veículos circularam menos. As fábricas deram uma parada. Isso, o ar, a gente deu uma oportunidade novamente para o meio ambiente se recompor. Mas nós precisamos continuar tendo esse tipo de atitude, porque as nossas águas também é um problema muito sério no país todo. A gente pode ficar sem água. Sim, a gente pode, mas em toda essa questão, né, de tempo, assim, a natureza, ela precisa respirar um pouquinho, né? Ela precisa, e a gente utiliza de todos os recursos naturais dela. Água, madeira, o próprio petróleo que é produzido, plástico, enfim. A gente utiliza os recursos naturais deles. E quando a gente tem um desequilíbrio em uma cadeia, vai afetar tudo, inclusive nós. Quando a gente faz palestras, enfim, às vezes mini curso, eu já fui convidada para fazer numa escola, enfim, uma palestra, uma fala sobre sustentabilidade e empreendedorismo e sustentabilidade. Eu falo muito sobre a abelha, né? Um serzinho tão pequenininho que a gente às vezes tem medo, às vezes a gente não gosta, mas a gente usufrui do mel, por exemplo. Se a abelha hoje fosse extinta, tem uma estimativa que a gente teria mais alimentação para mais 4 anos, porque as abelhas são as principais polinizadoras. Sim. Temos morcegos, beija-flor, água, vento, enfim, são outros polinizadores. Mas as abelhas são as principais. Então, se as abelhas fossem extintas hoje, a gente teria mais alimento para 4 anos. Então, esse ciclo que uma coisa interfere na outra. Entende? Certo. Mas eu não como planta, por exemplo, vamos se alimentar de carne. Mas o gado lá, ele come o quê? Ele come pasto. Então, é toda uma cadeia que se alguma coisa estiver desequilibrada, como a água, como o solo, porque às vezes a gente... Falando até em questão de agricultura, né, pecuária, essas coisas, a gente pode... Existem opções para não degradar o solo, e bem bacanas, mas se uma coisa interfere em tudo, né? Então, é bem importante a gente... ter pequenas atitudes que a gente já pode começar a mudar na nossa própria casa. Com essas atitudes de mudança aí, por exemplo,
algumas culturas precisam de muito agrotóxico para que elas desenvolvam. Isso, de alguma forma, vai afetar o nosso organismo, né? Algumas pessoas, por exemplo, falam da farinha. Que a farinha de antigamente é diferente da farinha de hoje. Claro, antigamente o solo também era mais rico. Hoje ele é um solo pobre. Com essas pequenas atitudes e com todas essas falas, a gente vai conseguir mudar um pouquinho essa forma de manejo, de plantio. Já existem algumas coisas trabalhando para isso? Existem. Eu não tenho total propriedade para falar sobre, certo, mas existem diversas formas de manejo para solo e principalmente pequenos agricultores têm esse manejo diferenciado, então monocultura não é uma só, então os pequenos agricultores eles às vezes fazem esse manejo que também ajuda a salvar os solos. O nosso lixo geralmente ele vai lá para os recicladores e os recicladores é que vão fazer a separação para depois se dar um destino. Eu vi que tu também esteve lá prestando algumas orientações para eles. O que tu pode compartilhar com a gente? Sim, eu na verdade fui conhecer como que era a Arcan. Já tinha conhecido quando eu era menor, quando eu era criança. E eu tive essa vontade porque a gente não pensa, né? Joga fora da onde? Tu pega o teu lixo e tu joga fora de onde? Certo. Jogar fora da onde? Da tua casa, porque do planeta a gente ainda não descobriu uma forma de jogar fora do planeta. Então a gente tem, né, o lixo seco, o lixo orgânico. E aí eu fui conversar com a Arcan, que é uma das associações de recicladores aqui de Erechim, tem várias, mas eu fui na Arcan, para entender um pouquinho desse processo, de como que é o lixo, como que ele chega até eles. E aí eles me relataram, assim, que eu não lembro agora em números, mas vem toneladas de lixo por semana. Caixinha, daí eles relataram assim, é um ambiente cheio de lixo, né? Lixo seco e seria seco, limpo, enfim. Mas às vezes as pessoas não têm esse hábito e por muito tempo a gente lá em casa não teve de, por exemplo, lavar a caixinha de leite. Certo. Lavar a caixinha de leite condensado, a caixinha de creme de leite, porque vem sujo. Como que eles vão reciclar uma caixinha de leite que não está limpa, uma caixinha de creme de leite ou leite condensado, por exemplo, que não está limpa? Fora que atrai rato, barata, alguns desses animais, né? E alguns dos produtos que eles têm lá, né, dos resíduos que eles têm lá, eles às vezes não conseguem reciclar, não conseguem vender e ganhar o seu dinheiro, porque não estão limpos. Então eu dei o exemplo da caixinha de leite, mas tem, por exemplo, caixinha de isopor. Caixa de isopor de marmita, às vezes ela não vem limpa, por exemplo. Então eles não vão conseguir reciclar aquele objeto. Outra coisa também que é um fator importantíssimo, principalmente nesse momento pandêmico, é a questão dos remédios. A gente não descarta no lixo, correto, né? A gente tem que devolver ou para a farmácia, enfim, né? O UBS, eles recolhem esses medicamentos para não ir para o ambiente, para a terra, enfim. Que de alguma forma vai estar voltando para nós. Que de alguma forma vai voltar para a gente. Emanuele, o que mais a gente pode encontrar na página de vocês para ajudar a resgatar um pouquinho o meio ambiente? Então a gente tem as ecobags para substituir as sacolas plásticas. Todos os nossos produtos eles são pensados em reduzir o uso dos plásticos, né? Então a gente tem as ecobags, a gente tem o kit hortifruti para substituir as sacolas de hortifruti de mercado que a gente coloca às vezes as frutas. A gente tem escova de dente de bambu, porque a gente também pensa, quantas escovas de dente a gente utilizou já até hoje? Muitas. Os dentistas, eles recomendam que a gente troque de 3 em 3 meses, né? Então, é muita escova de dente que é plástico. Então, a nossa escova de dente de bambu, ela é de bambu. As cerdas delas não são de bambu, mas na hora do descarte, a gente pode retirar as cerdas e a escova pode ser jogada na terra, numa composteira, por exemplo. Certo. A gente tem cotonete de bambu também, porque a gente utiliza cotonete para higiene também. A gente utiliza muito, então os nossos cotonetes são de bambu, podem ser descartados, eles vão se decompor no meio ambiente. Os canudos a gente tem bucha vegetal, temos os coletores e absorventes menstruais. Temos também a Ecopad, que são os discos de limpeza facial. Os panos encerados para substituir o plástico filme. Então, às vezes a gente coloca, sei lá, a gente pede pizza e gosta de botar pizza na geladeira que sobrou.
Ao invés de utilizar o plástico filme, que é um plástico, a gente coloca o pano encerado, que é feito de algodão e cera vegetal, e aí com o calor das mãos tu adapta ele e fica como se fosse plástico filme. Então é bem bacana também para substituir o plástico, né, no nosso dia a dia. A gente tem copos de silicone retráteis, então que ficam... Que dá para levar na bolsa, é prático. Dá pra levar, é muito prático. As garrafas também são práticas, então elas diminuem de tamanho. É muito bacana. A escova de dente de bambu a gente tem para adulto e para criança, então a gente tem a escova mini para criança também. É uma linha bastante grande de produto, né? Claro, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a função de cada produto, é só entrar lá no Instagram, né? Tem site também? Tem site no link da bio do Instagram. Então entra lá, conhece os produtos, se tem alguma dúvida de como utilizar, de repente algum material em casa, a Emanuele está lá para dar essas orientações. Informação sempre é bom, né? É importante que a gente compartilhe essas boas ideias, essas boas empresas que vêm pensando na saúde do meio ambiente e também na nossa, porque uma coisa é reflexo da outra, né, Emanuele? É verdade. Quero te agradecer por ter vindo aqui na TV Erechim para a gente conhecer um pouquinho dessa jovem empreendedora, professora, mestranda, enfim, ela é uma jovem de muitas habilidades. Desejamos sucesso e que a Cereco tenha um futuro bem promissor aí em Erechim e também em toda a região. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder apresentar a minha empresa e muito obrigada. E no próximo bloco você acompanha. A AGER promove discussão responsável sobre os mananciais em nossa cidade. E a URI Erechim e a Randon Triel HT lançam projeto de formação cidadão. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. A Agência Reguladora de Erechim, a AGER, esteve reunida na última quarta-feira com diversas lideranças e segmentos da sociedade erechinense para tratar de um assunto primordial, os mananciais que abastecem a nossa cidade. Acompanhe como foi. Sabemos que a água é um bem supremo para a nossa saúde. E nos últimos anos tem causado grande preocupação nos períodos de estiagem. Se não fosse a obra de transposição do Rio Cravo, é certo que Erechim teria ficado sem água quando tivemos a última estiagem há 2 anos atrás. A intenção é resgatar o projeto Caleli, os mananciais, e ver uma nova possibilidade de incrementar um novo reservatório para que quando tiver estiagem, a gente possa ter água suficiente para abastecer em Erechim. Logo que nós assumimos, nós enfrentamos uma estiagem e vimos a precariedade
do abastecimento de água em Erechim. Então, essas reuniões que estamos fazendo, que começamos desde o ano passado, é justamente para encontrar uma solução para resolver o problema da água em Erechim. A intenção é conscientizar cada vez mais a população de que a água é um bem finito e nós temos que preservá-la, porque os nossos mananciais são pequenos, não temos até a transposição do Rio Cravo já foi comprovado que não é o suficiente. Nós temos que fazer uns reservatórios bem grandes para ter água suficiente para abastecer a cidade nos períodos de estiagem. Com o desenvolvimento industrial e agrícola do município de Erechim, torna-se necessário cada vez mais a utilização dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos para atender às novas demandas. A nossa cidade de Erechim, ela tem um compromisso histórico de trabalhar com a questão do saneamento como um todo. Não só água, a gente hoje focou muito na questão de água, reservação, mas principalmente na questão que envolve o comportamento de todas as nossas entidades em dar um rumo, que a gente não tenha preocupações futuras em racionamento, principalmente frente aos grandes investimentos e mananciais que a gente tem, com um potencial muito grande de produção e reservação de água. Discutir e dar prosseguimento ao projeto de reservação e conservação dos mananciais de abastecimento com as entidades de Erechim, com vistas ao diagnóstico dos mananciais, cálculos de vazão de entrada, criação de reservatórios de regulação, de vazão e recuperação dos mananciais com estratégias de conservação de APPs, instalação de sistemas de tratamento de efluentes no meio rural e além de outras estratégias. A AGER, já há longo tempo, eu tenho um contato com ela e desde outubro, novembro do ano passado, a gente vem discutindo algumas estratégias que a gente está pensando em relação aos mananciais. Então, a AGER pensou muito a questão de como resgatarmos alguns projetos que auxiliem na produção e reservação de água. Dentre eles, a questão de reativar o projeto Caleli, que foi um projeto que auxiliou muitos agricultores com recuperação das margens dos seus rios, instalação de sistemas de fossas sépticas nas propriedades, pontilhões, diversas estratégias. E a gente quer ir um pouquinho além, a gente quer fazer um diagnóstico de produção de água desses mananciais, porque na verdade não tem clareza e não tem dados exatos de quanto cada manancial produz. E hoje a concessionária de água não nos fornece de forma muito clara esses dados. Então a gente quer, com o tempo, nós termos esses dados em mãos para auxiliar a AGER e a AGER tomar decisões em relação à questão de água bruta captada, disponibilidade de água tratada. E uma questão importante é a reservação. E a reservação, uma das estratégias é a questão essa que passa pela construção de um reservatório de grande porte para reservar água para os períodos de carência, estiagem. Embora alguns já tenham compreendido a relação da questão da falta da água no mundo com outros temas igualmente vitais, como a produção de alimentos, a geração de energia e as mudanças climáticas têm alterado de forma drástica o curso das águas em todo o mundo. Nós passamos, por exemplo, ano passado em um período de laninha, e é bem provável que esse ano nós tenhamos ainda a ação do efeito laninha, que é quando diminui muito as chuvas a nível de Rio Grande do Sul e para o norte do Rio Grande do Sul a gente tem uma ação mais efetiva, inclusive do próprio laninha. Então essas estratégias, elas são estratégias que tendem a amenizar o efeito do laninha. Que a gente sabe que ele é cíclico, ele sempre vai ocorrer de tempos em tempos, mas a gente precisa, enquanto seres humanos, trabalhar com estratégias que conservem essa água. Vou dar um bem prático. Eu visitei um tempo atrás a Mendoza, na Argentina. Eles praticamente não têm chuva no ano, eles utilizam água de degelo, através da reservação da água que degela e vai para o mar. Então, existem estratégias em todas as situações. Nós temos que pensar as melhores para a nossa região, para o nosso município e para os nossos mananciais. Importantíssima a questão do nosso plano de saneamento. Precisamos destravar esse processo que hoje está em processo de edital e toda aquela questão.
precisamos resolver. O relacionamento entre população e mananciais, definidos como todo e qualquer tipo de fonte de água, rios, lagos, lençóis freáticos, se instabiliza cada dia mais, levando ao sofrimento não apenas de pessoas, mas também da natureza que não consegue se recuperar desse abastecimento cada vez mais voraz. O projeto Caleli que a gente quer resgatar é justamente isso, ajudar os agricultores e chamá-los de produtores de água, através do quê? Aporte financeiro, auxílio técnico em melhorar as margens dos seus rios nas suas propriedades, as nascentes e, de certa forma, desonerar financeiramente um pouco do seu próprio bolso essas ações que vêm ajudar a sociedade como um todo, principalmente os consumidores urbanos. Para evitar toda essa escassez dos recursos hídricos, é necessário um pensamento coletivo para evitar perdas tão frequentes em tubulações rampidas e as perdas em prédios e residências. Uma outra questão importante que a gente precisa pensar a nível de município, principalmente, é em relação à questão das taxas de perdas que a gente tem de água tratada. Em Erechim, no ano 2018-2019, foi um dado que eu levantei para o ano, mas segundo a reunião de hoje, os índices são inclusive maiores, nós tivemos uma taxa de perda de 42%, ou seja, equivale a, se você tem 100 litros de água em casa, 42 litros, quase 50% da taxa você acaba perdendo depois que ela é tratada e depois que ela entrou no sistema. Provavelmente por vazamentos, por tubulações rompidas, entre outras estratégias que precisam ser melhoradas também. O encontro foi promovido pela AGER e contou com a participação da Unicampus Erechim, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente, ACIE, CDL, Secretaria de Agricultura, Emater, Corsan, Câmara de Vereadores, SUTRAF, CRERAL e Ministério Público. A URI Erechim e a Randon Triel HT reuniram a imprensa no início da tarde da última quinta-feira para lançar o projeto de formação cidadã, protagonista do seu futuro. O ato, que teve lugar na Vila Olímpica da Universidade, contou com a presença de lideranças da universidade e também das empresas parceiras. A interação de competências e necessidades complementares e a missão que ambas têm de participar ativamente da transformação econômica, social e ambiental da nossa região fez com que a Randon Triel HT e a URI Erechim unissem esforços para planejar e construir algo inédito e inovador para a nossa região. O projeto Formação Cidadão. A URI sempre participa, em todos os momentos possíveis na comunidade e essa também é um momento especial onde nós podemos juntar a nossa parte da universidade com o atendimento das crianças, e a parte esportiva também. Somos a única escola do Brasil perto do Coubertin, com esse espírito olímpico. Então, o que a gente quer é justamente passar isso para as crianças, ajudar a empresa Randon Triel, que tem esse comprometimento também em desenvolver as suas crianças, em deixar elas pessoas melhores. Então a nossa ideia justamente é isso, é trabalhar para que tenhamos no futuro pessoas melhores. Com o desafio de promover formação humana voltada para crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, filhos de colaboradores da empresa Randon Triel HT, contribuindo assim com um processo socioeducativo transformador do indivíduo e promovendo o desenvolvimento sustentável da comunidade onde estão inseridos. A universidade ela tem o seu tripé, na educação, na pesquisa e na questão da extensão. E parcerias como essas fazem a gente saltar um pouquinho do muro daquela nossa autonomia do só educar na educação formal, que são os nossos cursos de graduação, pós-graduação, para fazer projetos que estão na linha da extensão e na linha da pesquisa. Então, o nosso programa de relacionamento universidade-empresa, ele preconiza essas relações, ele busca entender as necessidades das empresas. Projetos como o que a gente está lançando hoje de formação cidadã, ele descola um pouco daqueles projetos tradicionais que envolvem empresa e que nas nossas áreas estão muito mais ligados normalmente nas áreas de engenharia, nas áreas de gestão, e extrapola um pouco com a necessidade da empresa de também atender o seu funcionário, a família do seu funcionário,
E a universidade, sensível a isso, na discussão com a empresa, encontrou um espaço e encontrou um projeto ao qual a universidade poderá também, com outras áreas, nas áreas de educação, nas áreas de ciências ambientais, na área de nutrição, na área de saúde, poder contribuir para que com as famílias que fazem parte do grupo hoje Randon Triel HT também possam ser atendidas. O nosso papel dentro desse projeto é contribuir de maneira efetiva com a empresa na formação de um cidadão, desde as crianças pequeninhas lá que começam a ser atendidas com 5 anos, para que eles possam ser realmente protagonistas na nossa região, daqueles projetos que a universidade sempre se envolve de desenvolvimento regional, e a gente acredita que ações efetivas como essas que a gente está fazendo, que extrapolam um pouco os discursos, os planejamentos e vão de fato na origem, onde a gente sabe que existem algumas limitações, de que a gente se move e se justifica. Mesclando esporte com cultura e educação, o Formação Cidadão visa criar um modo de vida baseado na alegria gerada pelo esforço e no valor educativo de lideranças pelo exemplo, assim como no respeito pelos princípios éticos universais. Importante para a empresa, mas para a comunidade principalmente, né? Aí a gente está agora com a Triel Randon, né, e a URI, fazendo essa parceria que eu acho que vai fazer a diferença. A gente pode ver a diferença já nas crianças quando elas são trabalhadas, né, na questão da formação cidadã e a educação para a vida. Desde o princípio, já nos nossos programas, a gente tem o Instituto Elisabetta Randon, né, nas empresas Randon, que já tem o programa Florescer, e a gente depois tem o Iniciação Profissional. E a gente vê que as crianças que são preparadas desde o início da sua vida escolar, né, com 5 anos, 6, elas têm uma conduta diferente depois quando elas chegam no mercado de trabalho. É diferente daquele jovem que começa a se preparar como um cidadão para o mercado de trabalho, alguma preparação mais humana, com uma idade um pouco mais avançada não é o mesmo resultado, né? Claro que as famílias também educam e ajudam, mas a maioria dessas crianças que a gente atende, pelo menos, tem vulnerabilidade social, né? Que eu acho que muitas estão aqui no Brasil em vulnerabilidade social e os pais não têm tempo, né, de orientar. Então é um projeto que vai virar um programa, eu acho, né, que é de grande valia e é muito importante para Randon, Triel, HT e a URI fazerem esse trabalho agora, para daqui uns anos, eu acho que uns 8, 10 anos a gente vai ver o resultado. Tenho certeza que vai ser um resultado surpreendente e assim animador, e vai estimular muitas empresas também a investirem no social, né, na educação de crianças e adolescentes. A gente se sente muito à vontade, muito feliz em dizer que isso dá certo. É uma parceria que a gente sempre faz também em outros locais com as universidades, as escolas, as secretarias de educação. E é uma parceria que sempre dá certo, dificilmente dá errado, porque são pessoas empenhadas, né, em ajudar aquelas crianças e adolescentes a terem um futuro promissor, alguma coisa diferente do que elas imaginam, elas mesmas imaginam, né, que poderiam ter. É empoderar os jovens e as crianças da periferia, principalmente, mas aqui no caso vai começar com filhos de funcionários, né? Não são todos assim, mas os nossos programas sociais lá em Caxias e nas franquias sociais que a gente tem aí com a nossa metodologia Florescer, que é muito parecida com a metodologia aí do programa Formação Cidadão. Estou chamando de projeto, acho ainda, mas vai virar um programa, tenho certeza. E eu tenho certeza que vai dar ótimos resultados. A gente já tem há 19 anos o programa Florescer e tem gerado assim as pessoas felizes, elas estão indo para o mercado de trabalho, tem umas quantas fazendo universidade, né, que passaram desde a infância lá com a gente, tem gente que já é profissional do mercado aí, e muito bem sucedidos. Tenho certeza que vai dar certo, fico muito feliz. Nesse sentido, os valores olímpicos da excelência, da amizade e do respeito são a base do desenvolvimento da proposta. Vendo esse tipo de iniciativa como poder público, estou aqui hoje representando a Prefeitura Municipal de Erechim, em nome do prefeito Paulo Polis,
ficamos muito felizes com esse tipo de iniciativa. A URI, nossa parceira de longa data, sempre incentivando boas atividades, boas práticas, bons eventos, enfim, boas atividades no geral aqui em Erechim. Então agora, com o incremento da Trial Randon, um projeto inovador na cidade de Erechim, mas vinha conversando agora com o Jô, ele me contou que lá em Caxias, se não me engano, já existe há 20 anos. Então, muito bacana. Toda e qualquer atividade específica que venha somar para o município de Erechim, qualificar nossas pessoas, qualificar nossos industriários, é muito bem-vinda, né? E ligar uma entidade como a URI, reconhecida, com know-how, sempre com bons resultados, com a Trial Randon, uma grande empresa do nosso município, esse casamento só podia dar certo. E a Prefeitura de Erechim sempre apoiando o que precisar, estamos à disposição, todo o apoio que precisar, estaremos aí. Paulo Pós desejou um abraço a todos e contem com a gente mais uma vez. Espera-se que os participantes vivenciem experiências sociais, afetivas e motoras que nortearão o seu processo de inserção na sociedade, evitando a marginalização, quer seja ela social, ambiental ou profissional, e as consequências inerentes a essa situação. A importância é muito grande, né? É fundamental envolver as crianças, os adolescentes, os jovens nos processos, né? Inseri-los na comunidade, dentro das empresas, né? Uma formação acadêmica sustentável, né? Isso é muito importante e estamos muito felizes que o Grupo Randon Triel esteja proporcionando para a nossa comunidade de Erechim e região esta ação. A Triel e agora a Randon são mantenedores da CIE, né, associados, ativos, né, dentro do quadro, e é uma alegria muito grande. Esse projeto é o primeiro de vários que deverão ser implantados na nossa cidade. Almeja-se também que os aprendizados oriundos das vivências pelas quais as crianças e os adolescentes experimentarem repercutam extensivamente as famílias, desenvolvendo uma conscientização da importância dos seus papéis na transformação da sociedade. É um prazer muito grande poder estar aqui em Erechim. Nós fomos muito bem acolhidos pela cidade, muito bem acolhidos pela família da La Rosa, a empresa Triel, que é a nossa sócia, e conseguimos formar aqui a Randon Triel, né, procurando gerar empregos de qualidade, procurando trazer para cá também novos negócios, tecnologia, e com isso fazer com que contribuir um pouco mais para o crescimento da cidade. Nessa contribuição está a parceria também com a URI, que é fundamental em criar um novo mindset, criar conhecimento e fazer com que esses profissionais que nós começamos inicialmente a parceria, são projetos, um deles com crianças, jovens, que tem a função de criar maiores e melhores cidadãos. Também temos algumas parcerias com estágios na área de engenharia e com isso começar a fomentar ainda mais as questões de tecnologia. E para nós isso é fundamental, é mais um braço da Randon aqui na região. Exemplos de habilidades para a vida que incluem respeito, liderança, gestão de tempo, controle emocional, disciplina, honestidade, trabalho em equipe, entre outras. Quando aplicadas somente no contexto esportivo, são nomeadas de habilidades esportivas. Contudo, quando são transferidas para contextos além do esporte, tornam-se habilidades para a vida, que são essência do resultado que o projeto Formação Cidadão, idealizado pela Randon Triel HT e a URI Erechim, se propõe a entregar para a sociedade. Se você quiser rever algumas de nossas matérias, saber mais informações, é só nos acompanhar através do Facebook, YouTube e também do Instagram. Agradecemos a sua audiência em toda a semana e também no final de semana. Desejamos que vocês tenham um final de semana abençoado e a gente se encontra novamente na segunda-feira com mais notícia, mais informação. Até lá! Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce.
mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.